Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, sábado, dia 14 de janeiro de 2023, faremos a reflexão do Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos dos 13 ao 17. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse para ele: Siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: Por que Jesus come e bebe junto com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Caros irmãos, queremos começar nossa reflexão com uma pergunta. Por que será que os doutores da lei e os fariseus se escandalizaram com a atitude de Jesus em acolher os cobradores de impostos e os pecadores? Por que será que hoje em dia ajudar aos pobres, ouvir os marginalizados, também causa tanto desconforto em algumas pessoas? Por que os ensinamentos de Jesus são tão difíceis de serem colocados em prática? E assim, irmãos, começamos nossa reflexão pelo final. E Jesus Cristo veio para os que estão doentes. Interessante começarmos dessa forma, mas também é importante frisar que Jesus veio para salvar os doentes. Muitas vezes, essas pessoas menos favorecidas, nas palavras de Jesus, o pobre, o órfão, a viúva, parecem não serem dignas de ajuda. Muitas vezes, nem são olhadas, parecem ser consideradas como que culpadas e de má sorte por estarem nessas condições. As políticas públicas falham, olham-se com desconfiança e medo para elas, como se esse problema social não existisse. Mas Jesus, paciente e pedagogicamente, vem nos mostrar, na prática, algumas coisas sobre esse tipo de visão de sociedade, daquele tempo e do nosso. Começa nos mostrando que não existe sorte. O que existe é ser agradecido pelo que se tem e ser caridoso e amoroso com aquele que menos ou nada tem. E não falamos só de dinheiro, falamos também de saber ter a presença de Cristo Salvador em nossas vidas e de se sentir merecedor dessa presença. Quem tem Cristo não precisa de sorte. O Evangelho mostra na prática os ensinamentos de Cristo, quando, para escândalo das pessoas de bem da época, convida um pecador para segui-lo, e este se levanta e o segue. E tudo vai ficando desconfortável. Desconfortável para as pessoas de bem da época, pois Jesus se senta à mesa na casa de Levi para comer junto com outros cobradores e pecadores. O que Jesus Cristo quer com essa atitude é mostrar que os rituais ditos sagrados
e as leis produzidas pela compreensão humana não levam à salvação eterna. Jesus Cristo quer mostrar que existe um lugar no reino para aqueles que a sociedade hipócrita rejeita. Ficamos pensando quanto Jesus, com essas atitudes, enfureceu as pessoas de bem da época, e com muita tristeza pensamos em quantos cidadãos de bem hoje se escandalizam com as atitudes de Jesus lá no passado e se escandalizam com atitudes de tantos outros cristos que se dispõem hoje a seguir o Jesus libertador e transformador. Não compreendem aqueles que têm um olhar diferente e caridoso para os que mais sofrem, dos que são pecadores e dos que são excluídos. Irmãos, a primeira leitura nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela corta mais que uma espada de 2 gumes e julga nossos pensamentos e as intenções de nosso coração. Desse modo, nós que ouvimos a palavra, ouvimos também Jesus. E por mais que essa palavra seja difícil de ser colocada em prática, não podemos fingir que não sabemos o que Ele quer e espera de nós. Podemos pensar então, como está nossa convivência com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o pecador? Temos agido como os fariseus e estamos sendo os algozes dessa parcela da sociedade? Ou estamos colocando em prática o que Jesus Cristo nos mostrou com sua existência em nosso meio? O farisaísmo ou hipocrisia geram o mal, gera a falta de cuidado com os que precisam da cura, física ou espiritual. Nos afastam dos princípios deixados por Jesus, nos tornando cada vez mais intolerantes com os diferentes. E a cada dia que passa, vemos crescer os níveis de intolerância entre os irmãos. Basta acompanhar notícias de jornais, revistas, TVs, redes sociais, fofoca e etc. Para não nos alongarmos demais, podemos citar também o aumento da violência, e todo tipo de violência é condenável. Casos de feminicídios, estupros contra vulneráveis, desprezo com a condição dos moradores de rua, racismo e tantos outros atos da miséria humana que parecem se passar como normais. Parece que não causa mais estranhamento nas pessoas. No momento que escrevíamos essa reflexão, ouvíamos notícias dos últimos acontecimentos na capital federal de nosso país. E com muita tristeza, constatamos que a paz de Cristo não está acontecendo entre nós, os filhos de Deus. Precisamos praticar a empatia e praticar atos de amor para com o próximo. Pode parecer bobagem dizer essas coisas, mas foi o Cristo que veio nos ensinar a fazer. Ações de violência e ódio nunca estão coerentes com os ensinamentos de Cristo e certamente não são seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, que pregou o amor. Deus fez um plano, um projeto de unir a todos com suas peculiaridades e diferenças, no mesmo ideal, e juntos, todos nós chegaremos à salvação. Infelizmente, vemos acontecer a perseguição contra os que se aventuram em colocar os ensinamentos de Cristo na prática. Ora, essas pessoas são desautorizadas, ora são ridicularizadas, ora são ofendidas. Mas o que deve nos encorajar é a fé na certeza de que o bem, na figura de Jesus Cristo, será o vencedor. E quando vier o Salvador, esperemos que nossas orações, durante nossa passagem terrena, tenham confirmado nossas atitudes em ajudar os que mais sofrem, os excluídos e os pecadores, e não sirvam para mascarar as divisões que possamos ter causado. Enfim, que as atitudes que estamos tomando hoje não sejam como a dos fariseus. Aqui cabe uma outra pergunta. Afinal, quem é o doente que Jesus Cristo quer salvar? Nas condições citadas acima, dá para dizer que corremos o risco de também sermos os doentes. A salvação é para todos, mas não basta que só conheçamos a palavra. Por mais difícil que seja, é preciso ação.
É preciso colocá-la em prática, ouvindo Jesus com todo o coração. Pedimos a intercessão de Maria Santíssima pelo nosso país, para que nós brasileiros encontremos nosso caminho de forma pacífica e ordeira e que nós brasileiros nos reencontremos como irmãos. Pedimos orações pela nossa igreja, que é santa e pecadora, e que, apesar de nossas diferenças, consigamos nos enxergar como membros da mesma família. Pedimos oração pelo nosso Papa Francisco, para que ele seja firme na fé e nos ensinamentos que nos conduzirão para a morada eterna. E, enfim, pedimos pelo Frei Alberto, que ele seja o exemplo daqueles que não se intimidam por julgamentos terrenos e hipócritas sobre a forma de evangelizar e conduzir os filhos para o Pai. Que o nosso sábado seja coberto pelas bênçãos e misericórdia do Pai, que Jesus Cristo seja nosso modelo e nos inspire a ter boas atitudes com todos e que o Espírito Santo nos ilumine com a sabedoria que vem do alto.